Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que a paz esteja com todos nós. É um privilégio sempre estar aqui nessa casa que nos acolhe e que a espiritualidade amiga preparou esse ambiente para nos receber. Então que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, porque a espiritualidade sempre faz a sua parte e nós precisamos ir ao encontro desse movimento através do nosso pensamento elevado, de gratidão. E assim, Pai, te agradecemos por nos haver criados, a todos nós, teus filhos, que nós viemos aqui nesta casa para buscar o conhecimento, mas que essa nossa busca ela possa se transformar, acima de tudo, em boas obras, através de nós mesmos por nos transformarmos no homem de bem. Obrigado, mestre amigo, trabalhadores e mentores desta casa e deste trabalho, a nossa gratidão. E que nós possamos, assim, voltarmos aos nossos lares melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigado e que assim seja. Pela proposta do doutrinário, então, esse mês nós estamos trabalhando sobre a valorização da vida. Estamos falando desta obra Estude e Viva. E por que é importante estudar? Porque quem estuda, quem busca o conhecimento, melhor vive. Porque nós temos crises. Muitas das nossas crises são cheias de dor e de lágrimas. São visíveis para nós, para muitos de nós. E nós vimos então, nós reconhecemos elas porque são as crises abertas, segundo a obra que nos traz André Luiz. São quando nós estamos lá velando por um filho, quando nós temos um revés financeiro, quando nós temos uma crise no trabalho, uma crise na família, uma doença. São crises que nós temos muita facilidade em reconhecer. Mas nós temos essas calamitosas crises sem dor. E aí, como nos diz Emmanuel no Evangelho, que essa crise que nós causamos a nós mesmos, e é por isso dessa imagem que eu trouxe aqui, ó. Nós somos causadores dessas crises. Através do quê? Do nosso egoísmo. Então ele diz que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois sendo ele filho do orgulho, devora as inteligências e é o causador de todas as misérias terrenas. E é por isso, meus queridos, que é tão importante a gente estudar, porque aí nós vamos nos conhecer e saber dessas mazelas silenciosas que todos nós ainda carregamos, em quantidade, em volumes, em direções diferentes, mas cada um precisa se conhecer para compreender melhor e conseguir superar. Porque quando nós vamos num médico, nós queremos um diagnóstico para o que está doendo em nós. E quando essa dor ela não tem um diagnóstico, quando essa crise não tem um diagnóstico que um médico possa nos dar, é o conhecimento, é o Evangelho, é a doutrina espírita que vem nos auxiliar para que a gente possa então fazer esse conhecimento. E quando nós deixamos o egoísmo num volume muito alto em nossas vidas, o que acontece com nós? Nós nos acomodamos e entramos numa inércia, porque quando a gente tem o ego muito inflado, é tudo para mim, a verdade é minha e absoluta, o olhar é só o meu, eu tenho que, todas as pessoas que estão ao meu redor, ao meu entorno, elas precisam ter um entendimento conforme eu tenho. Então eu me torno um causador de uma grande crise. Muitas vezes sem eu me dar conta disso, que bastaria pelo menos eu ceder em alguns pontos de vista, porque tem muitos pontos de vista que nós podemos olhar e nós somos limitados, porque tudo que a gente conhece
da física, da química, da matemática, é apenas uma fração muito pequena de 4%. Tudo o demais nós ainda não compreendemos. Então, o que é a realidade para mim, do ângulo que eu estou vendo, agora onde eu estou, é um jeito. Vocês estão vendo uma outra realidade sentados. Então vejam que a gente pode olhar por muitas perspectivas. E quando nós somamos esses pontos de vistas, a gente evolui. Nós também acabamos na usura, no querendo só ganhar, na ambição, e não digo só da materialidade. Eu digo em questão também da minha verdade. E aí nós nos achamos superiores aos demais. É por isso que lá no Evangelho, Emmanuel nos deixou esse texto, para que nós realmente nos olhássemos e fizéssemos um esforço gigantesco para que nós nos despertássemos para a verdade que o egoísmo ainda é muito grande aqui. E a gente tem essa convicção quando nos lemos a questão número 100 do Livro dos Espíritos, onde eles falam da escala espírita. E está lá dito que nós somos da terceira classe, onde aqui ainda predomina o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Então, todos nós que viemos numa casa espírita buscar algo mais, nós temos o dever de buscar, então, essa melhora. E o que nós acabamos, então, sendo infalíveis? Nós nos achamos super-humanos. Porque se tudo é através do meu olhar e da minha visão, do meu jeito, é como eu quero, eu acabo gerando uma infabilidade para comigo mesmo. Mas a que preço? Da renúncia dos outros? Quantas lágrimas a gente derrama por nós então querermos que todos olhem para nós, para a nossa verdade. E nós nos achamos sábios e virtuosos, mal sabendo que nós estamos então criando em nós essas crises que nós não identifiquemos. Aí nós vamos descobrir em nós muitas vezes a depressão, a tristeza, um vazio existencial. E a resposta está onde? Nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Então nós temos que nos libertar. Este é o convite de André Luiz nessa obra. Libertemo-nos dessa avareza e dessa vaidade, para que a gente então não seja tão intransigente, para que a gente não se torne um preguiçoso no intelecto, no conhecimento moral, para que a gente não se torne preguiçoso em buscar as virtudes. Porque Jesus veio antes, ele é o mestre que veio nos ensinar como nós precisamos viver para estarmos bem aqui nesta escola, neste planeta que nos acolhe, a todos nós. Ele não deixou nada escrito, mas deixou o seu exemplo. Ama a todos, sem distinção. E por que então que a gente precisa fazer esse movimento? Porque assim, quando a gente olha para a gente se vê, através do conhecimento que a gente se percebe ainda tão orgulhoso, tão egoísta, a gente vai conseguir o quê? Acalentar quem está ao nosso lado, porque a gente vai ver que o outro também tem uma visão que pode somar a minha. Eu vou perceber que existem outras dores no outro e não só a minha. Tantas crises. E nós podemos fazer a diferença. Por quê? Porque Deus, porque Jesus não tem mão, não tem braço, mas eles se utilizam de nós como instrumentos que podem
agir na matéria aonde nós estamos. Mas nós só vamos perceber isso quando a gente buscar o conhecimento. Quando nós percebermos que os irmãos que estão conosco em caminhada também têm suas crises silenciosas. Que nós tenhamos olhos de ver. Porque assim como Jesus disse, faça ao outro o que você quer que façam para você. E nós temos uma dificuldade de dar, de doar, mas nós também temos uma dificuldade em receber. Por quê? Porque nós criamos expectativas de que os outros precisam nos dar do jeito que a gente quer, como quer. Mas às vezes, e na grande maioria, os que estão ao nosso lado, principalmente no lar, dão o seu melhor, dentro do nível evolutivo que cada um se encontra. E quando nós temos o conhecimento, nós percebemos, fica mais fácil de ver isso. E assim essas crises elas vão diminuindo, porque a nossa percepção aumenta. E nós vamos ser menos o quê? Insensíveis a essas verdades. Não seremos tão duros. Que é por meio deles, então, que se operam em nós, em torno de nós, os piores desastres do espírito, seja pela fuga do dever, seja pela queda da obsessão. Quando esse ego ele é muito inflado, quando esse orgulho é muito inflado, que nós não percebemos, nós ficamos insensíveis, que nós não acalentamos então as necessidades dos outros, somente as nossas, nós nos tornamos então, nós temos a fuga do nosso dever. E na obra Segue-me, Emmanuel vem ao nosso encontro, e é um texto belíssimo onde ele diz para nós que nós somos únicos. Cada um de nós. Nenhum aqui é igual ao outro. E é essa particularidade que cada um de nós tem, é que Deus vem buscar para que a gente possa ofertar. Para a gente evoluir, para a gente crescer, para levar conosco aqueles irmãos que estão conosco em caminhada. Porque ele diz, qual ocorre com as impressões digitais que se identificam, a tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas. Enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos. Então nós temos visões diferentes. E quando a gente compreende que quem está do nosso lado tem essa visão, ele é único, ele está ali para nos auxiliar. Como nós estamos também através de tudo isso que é ímpar em nós, que é único em nós, para auxiliar. E quando a gente auxilia, a gente cresce. Porque quando a gente auxilia, a gente multiplica. E isso é bonito. Então, essa diversidade que existe, mas ela gera essa vocação, que cada um de nós dispõe. E é isso que faz o quê, então? O convite de Emmanuel nesse texto, que nós temos que ponderar assim a importância das obrigações que a vida nos confere. Mas nós só percebemos isso quando nós não fugimos do nosso dever. Observando que Deus esculpiu-te como não esculpiu a mais ninguém. Então, meus queridos, quando a gente se percebe assim, vamos fazer dessas nossas singularidades. Eu sei que a gente às vezes quer ser igual ao outro, mas não, a gente é único, é belo, é querido pelo nosso Pai que nos criou
pela nossa individualidade, pelas conquistas que a gente faz, que a gente fez durante toda a nossa vida, de várias existências que nós já tivemos. E é isso que nos faz único, e é isso que faz a diferença. E é aí que nós temos que agir, com essas peculiaridades que cada um de nós temos, e assim nós vamos conseguir valorizar a nossa vida. Eu quero agradecer a atenção de todos e convidar então para nós fazermos o nosso encerramento com a nossa prece, para que os nossos irmãos que trabalham na fluidoterapia também possam nos auxiliar, a todos nós que aqui viemos buscar esses fluidos de paz, de harmonia, de amor, sabendo que os nossos amigos espirituais torcem por nós, velam por nós, nos conduziram até aqui para que nós pudéssemos estar nessa ambiência e receber aqui tudo o que era de necessário para a nossa harmonização. E assim agradecidos que somos, Pai, por todo esse esforço que a espiritualidade amiga, através dessas obras maravilhosas que chegam até nós, mas principalmente, mestre amigo, do teu exemplo, que é o amor, que são as virtudes que todos nós devemos conquistar, para que nós chegamos então, como filhos pródigos, de volta à casa do Pai, que recebe a todos nós, e que nós possamos, através do conhecimento, nos libertar da ignorância, do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e sermos o homem de bem. Muito obrigado, Pai, e que assim seja.